Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da questão da energia, a energia que faz movimentar os eletrodomésticos, que nos dá a luz, enfim, quer dizer, aquilo que tem faltado nas grandes metrópoles, quando ocorrem tempestades. Como é que está essa situação das fontes de energia? Não é? Como é que nós podemos entender esses apagões? Isso é por conta da privatização, não é? Vamos conversar sobre isso com um assessor político do INESC, uma importante ONG brasileira que trabalha com esses temas, faz pesquisas, que eu vou apresentar para vocês agora. Eu vou apresentar o Cássio Cardoso Carvalho. O Cássio Cardoso Carvalho, muito obrigado, Cássio, por estar com a gente aqui. Vai ser muito bom ouvir a sua opinião a respeito desse tema. O Cássio é assessor político do INESC, como eu disse. Ele é engenheiro eletricista. Ele fez mestrado em energia, está fazendo seu doutorado em energia também, né? Ele compõe um grupo de trabalho em energia da CLACSO, o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, né? E tem operado essas pesquisas que vão nos dar as respostas que nós estamos buscando, esperamos, né? Nesse programa. Cássio, muito bem-vindo, mais uma vez obrigado por estar aqui. Eu queria que você começasse dando um panorama geral. Como é que estão as fontes de energia? Elas estão suprindo o que o Brasil precisa? Não estão? Como é que elas se compõem? Legal. Silvio, mais uma vez, obrigado pelo convite para a gente estar compondo aqui esse bate-papo e trazer o que a gente vem pesquisando, trabalhando e debatendo. É um prazer conversar com o Le Monde Diplomatique, com a TVT, importantes ferramentas da comunicação, né, de um campo da unidade popular que a gente entende como necessário. Para falar de energia, a gente tem que falar de um processo, né, que vem acontecendo, que é a transição energética, algo que é pauta nas mesas de negociações internacionais ao redor do mundo. Mas aqui no Brasil nós temos alguns contextos, né, que é próprio do país e que a gente precisa entender um pouco melhor. Nos últimos 2 anos, com a retomada, né, o aquecimento, mesmo que tímido, da economia, nosso consumo, né, a nossa demanda por energia, ela vem gradativamente subindo. O que é interessante a gente notar é que esse consumo se dá por fontes renováveis, sobretudo instaladas em grandes projetos no Nordeste brasileiro, com eólica, com solar fotovoltaica, e que vem mostrando que o Brasil tem um grande potencial energético renovável para que a gente possa se expandir. No entanto, é preciso a gente ligar o alerta, né? Nós estamos iniciando dezembro, hoje dia 2, com bandeira verde nas nossas contas. A ANEEL revisou. No entanto, até o mês passado, até novembro, a gente vinha pagando bandeira vermelha por conta da escassez hídrica que a gente viveu esse ano e que comprometeu os reservatórios das hidrelétricas e que foi necessário, por segurança energética, acionar as termoelétricas, sobretudo a gás natural. Isso impacta diretamente na nossa tarifa de energia elétrica, na nossa conta de luz, e que, de uma maneira ou de outra, infelizmente, continua impactando e mostra a latente pobreza energética que a gente vive aqui no país, né? Pobreza energética que é mostrada na conta, por conta que temos a segunda maior tarifa de energia elétrica do mundo, mas também pelos recorrentes processos de descaso que as privatizações das distribuidoras de energia elétrica, Enel, lá em São Paulo, é o grande exemplo que mostra que o setor privado não consegue suprir o serviço de energia elétrica para a população, encarece a conta e não estão preparados em nenhuma magnitude para enfrentar
os dilemas que as crises climáticas, os eventos climáticos têm trazido para o nosso cotidiano. Então, é importante a gente, então, salientar que temos um crescimento do consumo de energia elétrica, mas com esses poréns, né? Temos uma tarifa muito alta e que não para de subir, muito vinculado aos subsídios que estão intrínsecos à conta de luz, mas também que um setor estratégico, como é o caso do setor de energia, em especial de energia elétrica, não pode ser direcionado pelo setor privado. Tem que ser algo que tenha uma visão de Estado para suprir tanto a segurança energética, para garantir a soberania do país, que é um grande, né, exportador de energia e promete ser um grande líder na transição energética mundial. Então, Cássio, mas eu fiquei curioso, porque você não fez menção nem ao petróleo, nem ao carvão, né? Quer dizer, o gás entrou assim marginalmente, mas a composição da nossa matriz energética, ela não conta muito com o petróleo, com o carvão? Conta e muito, né? Nós temos, primeiramente, separar o entendimento, né, do que é o nosso setor elétrico, que tem uma matriz renovável altamente por conta do histórico das hidrelétricas, mas que, desde o começo dos anos 2000, né, muitos se lembram aqui do apagão do Fernando Henrique Cardoso, as termoelétricas entraram no sistema para suprir a garantia e a segurança energética do país, no momento onde as renováveis, seja eólica e solar, ainda não estavam presentes. No entanto, quando a gente olha para o setor energético, que abrange não só o setor elétrico, mas também outros setores, outras atividades econômicas, como transporte, a indústria, né? Aí nós temos uma maior dependência das fontes fósseis, que é isso que você citou: o petróleo, o carvão mineral, o gás natural. Mas aqui, um ponto que eu trago, que o carvão mineral brasileiro, explorado lá no sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um pouco lá no Paraná, ele é direcionado aqui no país para produzir energia elétrica, mesmo nós tendo um grande potencial renovável, e isso nos faz ligar o alerta, né? Não é possível que, mesmo diante de tudo que a gente tem vivido, Rio Grande do Sul é uma prova disso, todos se lembram o que aconteceu no primeiro semestre lá, estejamos ainda explorando e queimando carvão mineral, mesmo diante, repito aqui, do nosso potencial renovável. Por outro lado, o Brasil é o 9º maior produtor de petróleo do mundo e corre a passos largos para ser o 4º maior produtor. E isso muito atrelado e tendo um alicerce muito grande de nós, consumidores de energia elétrica e contribuintes aqui no país. Porque as petroleiras, eu trago aqui todas, que estão explorando petróleo nas nossas reservas, estão fazendo isso às custas de subsídios, de incentivos fiscais, e grande parte do que a gente explora, do que a gente produz aqui no país, é exportado, sobretudo para a União Europeia e para a China, e lá eles consomem às custas dos nossos incentivos fiscais aqui no Brasil, que poderiam servir para outros fins, seja para a saúde, para a educação e até mesmo para a transição energética. Vamos falar desses subsídios. Que subsídios são esses? Que montante é esse? Legal. Aqui eu trago, então, um estudo que o INESC lançou no mês passado, sendo a 7ª edição, onde a gente calcula e traz a debate o montante de subsídios, de incentivos fiscais que o governo brasileiro destina às fontes de energia aqui no país. Fazendo a comparação, por um lado, das fontes fósseis, petróleo, gás natural e o carvão, e, por outro, as fontes renováveis, que daí entram as eólicas, a solar fotovoltaica, a biomassa, o etanol, por exemplo, quando a gente olha para o consumo. Ou seja, a gente faz essa comparação de
de fontes, mas também fazemos a comparação de destino. Por exemplo, essas fontes de energia estão sendo destinados para que fins, né? O consumo no setor de transportes, no consumo da indústria. Então, a gente consegue fazer essa separação. O que mais impacta é que a cada R$ 1 gasto em fontes renováveis de energia, R$ 4,50 são direcionados às fontes fósseis. Isso muito nos preocupa por conta que o setor de fontes fósseis aqui no Brasil é um setor que já tem ganho de escala, que já tem um grande poder tecnológico pessoal concretizado, tem conteúdo local, né? Nós temos uma das maiores empresas de exploração de petróleo, que é a Petrobras, e aqui a gente não está colocando que temos, né, que nós trazemos a importância da Petrobras para o país. O que a gente tem discutido é o que tem sido feito quando essa questão, esse debate vem a público, por exemplo, explorar ou não a margem equatorial. Os que são defensores dessa ideia falam, olha, a gente tem que explorar essas novas reservas para que o Brasil possa, né, se desenvolver economicamente, socialmente, mas daí vamos parar para pensar. Nós estamos subsidiando a exploração nessas reservas. Esse petróleo não, em grande parte, está indo para o mercado global. A renda do petróleo, que daí poderia servir para a gente se desenvolver tecnológica, economicamente, socialmente, ela não chega para esse fim. Ela, em partes, quando a gente fala da Petrobras, vai para pagar dividendo de acionista, e em outra parte, quando ela chega, né, na União, ela vai, em grande parte, para pagar dívida pública. Ou seja, nós estamos subsidiando uma commodity para alimentar o consumo de outros países, sobretudo do norte global, quando a gente pega e faz o recorte da União Europeia. E, em contrapartida, a gente, quando poderia ter acesso a essa renda, ele está sendo direcionado novamente para o bolso do acionista ou para pagar a dívida pública. Então, a gente é dupla ou triplamente impactado. É um sistema muito injusto e por isso que a gente coloca e recomenda que o governo brasileiro revise essa política de subsídios destinados às fontes de energia no país, especialmente as fontes fósseis, o petróleo que está sendo explorado, destinado ao mercado global e carimbado com a cara do Brasil diante do aumento da temperatura e desse dilema global que o mundo vive diante das mudanças do clima. Se nós estamos falando, nesse caso, das grandes petroleiras mundiais, né? Além da Petrobras, que estão explorando lá no pré-sal, né? Quer dizer, elas são enormes, elas são, inclusive, vinculadas a fundos de investimento, cada vez mais, né? Quer dizer, por que elas precisam de subsídio? Quem foi que fez esse subsídio para que elas se beneficiassem? Exato. Olha, a política de subsídios no país, ela é uma coisa que precisa ser estudada, por conta que a literatura, ela fala que uma política de incentivo fiscal, ela deve ter um início para desenvolver um determinado setor, um determinado segmento, mas ela deve ter um fim, por conta que pressupõe-se que esse setor conseguiu se desenvolver e não necessita mais desses incentivos fiscais. Agora, temos aqui no Brasil uma dinâmica totalmente descompassa, por conta que cada vez mais esses subsídios eles são renovados. A gente está vendo agora, no Senado Federal, um projeto de lei que visa regulamentar as eólicas offshore. No entanto,
ela traz alguns jabutis que, por exemplo, aumenta o prazo de vigência do subsídio ao carvão mineral lá no sul. Subsídio que é pago na nossa conta de luz, ou seja, nós, consumidores de energia elétrica, estamos ainda e iremos, se esse PL for aprovado no Senado, continuar pagando, subsidiando um combustível altamente danoso, né, para o planeta. Então, é preciso que a gente discuta, debata, por conta, muitas vezes, Silvia, essas políticas de subsídios iniciam-se no Congresso Federal. Isso a gente viu, por exemplo, no caso da privatização da Eletrobras, e a gente sabe que todo o impacto social que uma empresa da envergadura da Eletrobras tem quando é colocada, né, dada ao setor privado. E, para piorar, eles trouxeram como um jabuti a expansão no setor elétrico das termoelétricas a gás natural. Termoelétricas essas que pretendem se instalar em regiões onde não há nem mesmo infraestrutura de gasoduto. Lá no sertão do Piauí, lá no Maranhão, eles estão pretendendo instalar termoelétrica a gás natural para disputar água com a população, que a gente sabe que é um fator muito importante para quem vive naqueles territórios. E a termoelétrica, ela necessita de água, por exemplo, para fazer o resfriamento das suas caldeiras. Ou seja, são coisas absurdas que a gente vê e que nascem lá dentro do Congresso. Então é importante a gente cobrar os parlamentares, mas também fazer uma pressão para que, caso esse PL das offshore seja aprovado no Senado, o presidente Lula possa fazer o veto, por conta que não é possível a gente trazer um debate sobre renovável e, ao mesmo tempo, emplacar em jabuti de fonte fóssil nesse projeto de lei. Cássio, nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois você vai me dizer quantos bilhões estão entrando nesses subsídios, tá? Vamos ao intervalo. Vamos lá. De fato, você está falando que o Congresso está favorecendo a Shell, a Exxon, né? Quer dizer, petroleiras enormes, mundiais, que têm muita grana e que têm por trás fundos de investimento que garantem mais grana para elas, né? Então, em quanto montam esses subsídios que você está avaliando, hein? É muito amplo, Silvio. A gente não fez esse detalhamento para os processos de produção do petróleo, por exemplo. O que a gente fez foi entender as fontes de energia, separando por produção e consumo, né, o que é subsidiado para a produção de fontes energéticas aqui no país, mas também fazendo a separação entre gasto direto, ou seja, o que sai lá do cofre do governo federal, e o que é gasto tributário, ou seja, que os contribuintes estão arcando para cada fonte de energia, seja fóssil ou renovável. E também dentro dos gastos diretos, a gente olha para o que é pago através, né, da conta de luz. E os números são muito... ligam um alerta, né? Por conta que a cada R$ 1 gasto em fonte renovável de energia, R$ 4,52, ou seja, R$ 4,52 são subsidiados aos combustíveis fósseis. É um gasto muito, um incentivo fiscal muito grande, sobretudo quando um país se coloca nos espaços internacionais se coloca para ser um protagonista na transição energética, né? Mas que transição energética é essa se um país está subsidiando altamente os combustíveis fósseis?
né? E eu trago de novo essa questão por conta que quem faz a defesa desses subsídios não leva em conta esse debate em toda a cadeia, por conta que é importante a gente ter o entendimento de que esses subsídios estão, quando a gente olha para a produção, né, que a gente chama de subsídio ineficiente, ou seja, é um setor que tem ganho de escala, que tem alta tecnologia, que tem empresas com saúde financeira muito fortes, tem conteúdo local e é um conteúdo, é um produto que está sendo colocado, né, é uma commodity que está sendo exportada para grande parte do globo. E quando os recursos desse petróleo chega para nós, poderia daí sim fazer a contrapartida do que a gente subsidiou, incentivou, eles são direcionados para outros fins, seja para pagar lucro de acionista ou para pagar a dívida pública, não tocando em questões sociais muito caras para nós, como a saúde, como a educação, a transição energética ou perdas e danos para que o país está vivendo, seja no Rio Grande do Sul no primeiro semestre ou agora no segundo semestre, onde ficamos sufocados pelas fumaças diante da seca que grande parte do país esteve submetido e que é, sim, resultado das mudanças do clima que são provocadas pela queima, substancialmente, de combustíveis fósseis. E essa queima tem o carimbo do Brasil, por conta que hoje o Brasil é o 9º maior produtor de petróleo e corre, repito aqui, em passos largos para ser o 4º maior. Então, é preciso, primeiramente, que a gente faça a lição de casa. Faça a lição de casa para que a gente possa conseguir avançar na transição energética. Não, mas nós temos, como eu disse no início da conversa aqui, Silvio, que temos aumentado a nossa capacidade instalada de fontes renováveis, né? No entanto, aqui trazemos um outro dilema, que também é questão quando a gente fala dos subsídios, que as fontes renováveis elas têm impactado muito substancialmente as populações que estão em locais onde essas fontes, grandes projetos de energia, estão sendo instalados, né? Problemas de saúde, pagamentos muito pequenos para os produtores rurais e que os subsídios não estão levando em conta, né? E isso fez com que o Tribunal de Contas da União, na semana passada, emitisse um relatório enviado ao Ministério de Minas e Energia para que a pasta, para que o governo brasileiro possa revisar esses subsídios e que, em grande parte, estão intrínsecos na conta de luz. Ou seja, traz a debate, traz uma reflexão e não é algo que o governo já não saiba, né? O próprio presidente Lula, sempre quando pode, fala dessa injustiça que foi construído o setor, especialmente o setor de energia elétrica no país. É muito injusto. Quer dizer, se a gente tirasse o subsídio das petroleiras, podia baixar a conta de luz? Exatamente. Por exemplo, eu não digo se a gente, na conta de luz especialmente, a conta de luz ela está servindo para pagar o carvão mineral que está sendo queimado lá no sul, ela está servindo para pagar o consumo de combustíveis nos sistemas isolados. Nós tivemos uma falha para pagar o carvão mineral. Daí para frente a gente não ouviu. Isso. O que acontece? A conta de luz, né, a tarifa de energia elétrica, ela está servindo para pagar o consumo e a queima do carvão mineral lá no sul do país. Ela está servindo para pagar o consumo de gás natural nas termoelétricas. E ela está servindo também para que a gente arque com o consumo de óleo combustível nos sistemas isolados, especialmente na Amazônia brasileira. Isso é importante,
No entanto, é preciso que a gente pense em como iremos universalizar o serviço sem levar em impacto, né, ao bioma lá na Amazônia, sem levar impacto, por exemplo, às reservas indígenas, e como a gente, paralelamente, possa fazer essa transição. O caso das petroleiras, elas se valem muito através de um regime especial chamado Repetro, ou seja, elas utilizam desse regime para que consigam ter renúncias fiscais, ou seja, elas deixam de pagar alguns impostos, como imposto de importação, né? E fazem toda a sua produção, desde a exploração até a exportação, renunciando a alguns impostos, algumas contribuições que poderiam servir para outros fins. Ou seja, a gente poderia ter, e é algo que vem sendo debatido nas últimas semanas pelo Ministério da Fazenda, né? Os gastos tributários, as renúncias fiscais, e que nessa conta que o ministro Fernando Haddad trouxe, naquelas tabelas, essas tabelas que o Haddad publicou, que publicizou para todos nós acessarmos, é uma das fontes que a gente utiliza aqui na metodologia do INESC. Então, quando a gente acessa o Repetro, por exemplo, o REID, que é um outro regime especial, né, para infraestrutura energética, as petroleiras não perdem tempo e vão lá e acessam e garantem, né, o seu lucro. Ou seja, as petroleiras estão corroendo os cofres do governo por conta que se fazem valer dessa renúncia fiscal que é lhes dada. Cássio, então, nós vamos ter o ano que vem a COP30, né, aqui no Brasil, né? Quer dizer, com que cara o governo vai apresentar essa matriz que está toda cheia de jabutis aí, atrapalhando a vida dos brasileiros, hein? Vai ser uma contradição, né, do governo brasileiro. É preciso que a gente faça essa problematização. Não podemos ter medo de fazer essa discussão por conta que cada vez mais a conta está sendo cobrada, né? E eu digo a conta, não digo nem a conta de luz, que está cada vez mais cara, mas a conta das vidas, do que tem acontecido cotidianamente, né? Não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, que são as consequências das mudanças do clima. E cada vez mais que o Brasil exporta, né, explora e exporta as nossas reservas de petróleo, a gente está carimbando cada vez mais forte essas mudanças do clima, por conta que é o petróleo brasileiro que está sendo queimado ao redor do mundo. Então, a COP que vai acontecer aqui no Brasil ano que vem, a COP 30 lá em Belém, tem que ser, temos que chegar lá com uma narrativa muito diferente do que o governo brasileiro tem colocado hoje, que é, por exemplo, a intenção de explorar novas reservas. Explorar novas reservas e dando todas essas isenções fiscais para as petroleiras ficarem cada vez mais felizes. Então, por um lado, nós precisamos fazer a nossa transição. Essa transição não pode ser às custas do consumidor de energia elétrica, como tem sido, né? É importante repetir aqui, o que o estudo do INESC aponta é que a transição energética só vem acontecendo por conta dos subsídios que a gente paga na conta de luz. Ao passo que a exploração do petróleo, seja no pré-sal ou nas outras bacias, nas outras reservas brasileiras, elas se instrumentalizam por conta das renúncias fiscais que os regimes especiais como o Repetro possibilitam. Então, é muito injusto que a transição energética seja paga pelos consumidores de energia elétrica, né? É preciso que a gente tenha uma política, e é isso que o TCU recomenda ao Ministério de Minas e Energia, revisar essa política de subsídio à transição energética. Não é possível que a gente pague a conta e alguns outros deixam de pagar. Eu trago aqui, Silvio, uma questão que é muito colada e mostra, mais uma vez, o quão injusto é desenhado esse modelo do setor energético e elétrico brasileiro. Nós
eu comentei que nós estávamos pagando até novembro as bandeiras, né? Bandeira vermelha, em novembro nós pagamos a bandeira amarela. No entanto, apenas uma parte da população, uma parte dos consumidores de energia elétrica pagam as bandeiras. Os grandes consumidores que estão presentes no mercado livre de energia, eles não pagam. Ou seja, a conta, o rateio, só vale para uma parte da população, uma parte dos consumidores, mesmo as bandeiras tarifárias do sistema elétrico brasileiro sendo acionadas por conta da escassez hídrica, que é motivada pelas mudanças do clima. Ou seja, todo mundo tem que estar nesse rateio, mas não. É mais uma injustiça que o sistema elétrico brasileiro mostra e recai na conta, no bolso dos consumidores de energia elétrica. Esse é o retrato da produção da desigualdade no Brasil, né? Não é só aí, em todos os campos de atividade econômica tem os tais subsídios que favorecem os grandes, papapá, tal. Mas o governo brasileiro, pelo menos antes, usava um argumento: a gente vai tirar essa riqueza do pré-sal, mas nós vamos criar um fundo que vai ser destinado a financiamento da educação, da saúde, da assistência social. Esse fundo está funcionando? O Fundo Soberano ele foi modificado após o golpe. Então, seu Quando? Temer... 2016? Foi entre Temer e Bolsonaro. Então, ele foi mais um legado do golpe que nós vivemos. Então, é um outro estudo que nós estamos concentrados aqui no INESC para ver para onde estão indo os recursos do Fundo Soberano. Né? Seria muito importante que a renda, né, do petróleo, seja através de fundos ou não, fosse para a gente subsidiar a educação do país, fosse para dar conta, né, do Sistema Único de Saúde. E agora, nesse contexto mais recente, das mudanças do clima, da reconstrução das cidades que estão sendo impactadas, né, da resiliência do setor elétrico, por conta que a cada chuva que cai, sobretudo nas grandes cidades, o sistema se mostra cada vez mais ineficiente, por conta que as empresas privadas não estão dando conta de investir, mesmo quando o setor era privatizado, eles falavam, não, quem tem poder de investimento, né, é o setor privado, mas mostra-se que, diante das mudanças do clima, eles não têm poder de fazer um sistema resiliente para que o serviço possa ser ofertado. Então, o que a gente coloca é justamente isso. Se, por um lado, estamos subsidiando, incentivando, seja através de gasto direto, seja através de renúncia fiscal, quando a gente olha na outra ponta, o que poderia servir, né, para alimentar o fundo, para que a gente pudesse preservar e dar conta de fazer um sistema de saúde e educação compatíveis com o que nós necessitamos, isso não está acontecendo na prática. Por isso que a gente fala que é muito injusto colocar isso como um argumento, né? Um argumento de que explorar novas reservas dará ao Brasil uma chave, né, para o desenvolvimento, seja social, econômico, tecnológico. Não. Né? E, por outro lado, um outro argumento que, não digo nem o governo está se utilizando, mas principalmente o Ministério, a empresa de pesquisa energética, falar, olha, o nosso petróleo é um petróleo mais limpo. Ele é um vetor de transição energética para o país, para o mundo. Mas não. Né? O que está acontecendo é que a demanda por petróleo na União Europeia ela está comprometida por conta da guerra lá no leste europeu. Os Estados Unidos, mesmo por meio do petróleo de xisto, não tem conseguido atender a essa demanda, e o consumo desses países, e também da China, que por mais que o crescimento tenha diminuído, o crescimento econômico e energético tem diminuído, também se voltam ao mercado brasileiro. Ou seja, a exploração do petróleo
nas nossas novas reservas, ela é um assédio desses grandes países consumidores de petróleo. Eles demandam um petróleo mais barato, né? Um petróleo de fácil acesso, acesso eu digo por conta que a Petrobras é uma empresa que tem domínio tecnológico, mas a gente, fazendo isso, a gente freia a transição, né? A gente, além de carimbar o aquecimento global com o petróleo brasileiro, a gente carimba o freio à transição energética, por conta, enquanto tiver petróleo no mercado, os países não vão correr atrás de fazer a transição nos seus próprios países. Cássio, eu vou fazer uma pergunta e depois a gente vai fazer aquele segundo intervalo, aí você responde, tá? Quer dizer, está faltando energia? Vai faltar energia? O Brasil tem comprado a cota de Itaipu do Paraguai, uma parte, né? Agora fez um acordo com a Argentina para pegar o gás que é produzido na região de Vaca Muerta, lá na Argentina. Isso significa que vai faltar, que está se preparando para a escassez, ou nós vamos ter o suficiente? Eu não respondo agora, nós vamos ao intervalo e já voltamos. Vai faltar energia? Silvio, eu entendo que não. Não vai faltar energia aqui no Brasil e também não vai faltar energia para o resto do mundo. Aqui no caso brasileiro, nós temos um grande potencial energético renovável, né? O que está sendo votado no Senado essa semana, que são as eólicas offshore, dão ao Brasil a possibilidade de abrir as janelas que o mundo tem precisado e tem se colocado a acessar, que é a possibilidade de produzir hidrogênio verde, por exemplo. Então, esse vetor energético, aliado a outras fontes de energia renovável, podem sim suprir a demanda energética do mundo. Claro que numa transição gradual. O que a gente não pode é, primeiramente, continuar apostando, né, no petróleo como sendo a única possibilidade energética para atender as economias em diferentes contextos mundiais. Agora, faltar energia, creio que não. Também nós temos que colocar em debate a visão de que não é um crescimento infinito que o mundo precisa. É preciso que a gente rediscuta esse sistema de produção e consumo que estamos inseridos, né? O sistema capitalista. É isso que precisamos? É isso que a sociedade necessita e demanda? E buscando essas respostas, a gente também poderia fazer essa discussão para a questão energética. Aqui no caso do país ainda, aqui no caso do Brasil, nós temos, você citou o caso de Vaca Muerta, né? O gás argentino, que tem colocado em discussão, sobretudo lá na Argentina, comunidades tradicionais que estão sendo impactadas por conta do processo de produção através de fracking e que tem desolado populações indígenas lá no sul da Argentina. Esse caso do gás, argentino ou não, no sistema energético brasileiro, é um caso de discussão. É um caso de discussão por conta que esse gás está sendo trazido para o país num processo de falar, olha, ele servirá para o setor elétrico brasileiro. Ora, o que a gente entende, e todos os modelos, as modelagens energéticas mostram, que nós não precisamos de gás natural no nosso setor elétrico, conta que nós temos um grande potencial renovável para produzir eletricidade. Então, esse combustível, que é o gás natural, poderia, inclusive, comprometer a expansão de fontes renováveis, como eólica e solar fotovoltaica. Agora, se a gente olha para outras atividades econômicas, por exemplo, a indústria, Silvio, que hoje
necessita e consome muito combustível fóssil, sobretudo os derivados de petróleo. O gás natural, eu não digo nem o gás natural, né, de vaca morta, que, como eu disse, tem colocado e tem ferido muitos direitos humanos lá na Argentina. E se isso não foi discutido no governo anterior dos nossos irmãos, agora que não vai ser feito. Mas é preciso falar, olha, nós não podemos comprar uma commodity, um gás natural que está ferindo o direito humano em outro país. No entanto, ele também, o gás natural, ele poderia servir como um processo de transição no setor industrial, mas é preciso que a gente entenda qual que vai ser o processo de escalonagem do hidrogênio verde, por exemplo, que poderia servir como vetor de transição na nossa indústria. E também é preciso discutir o papel da indústria na transição, ou seja, discutir a transição no papel da indústria. Hoje nós estamos perdendo mercado. Inclusive, semana passada, Silvio, eu estive com o pessoal dos sindicatos metalúrgicos do ABC, onde eles colocaram essa preocupação. Olha, nós estamos perdendo mercado aqui no ABC por conta que nossas plantas fabris não estão preparadas para competir com os chineses que estão colocando a goela abaixo, né, a eletrificação da frota. Ou seja, é preciso discutir qual que é o papel no setor de transporte, agora eu entro, a transição, que a transição vai entrar nesse setor, nessa atividade econômica aqui no país. Então, você sabe que eu fico com medo da gente estar ficando para trás em termos de tecnologia, né? Eu vejo, por exemplo, que quando a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Europa, alguns países reativaram usinas nucleares. E nós estamos falando em Angra 3 aqui, né? Ainda não abriu essa conversa, mas tem um projeto de ter a expansão da energia nuclear também, né? E outro dia eu vi, essa questão é bem delicada, eu vi uma apresentação no YouTube do Elon Musk mostrando um carro movido a água, é por hidrólise, né? O combustível é água e a poluição é zero, né? Quer dizer, nós estamos segurando esse processo de avanço tecnológico para manter o consumo na base do petróleo, não é? O Brasil não está ficando para trás? Eu entendo que sim. Como eu disse, há uma janela de oportunidades e o Brasil está ficando para trás. Então é preciso que a gente reveja, né, e consiga avançar. Só que, por um lado, a gente não consegue avançar porque estamos apostando ainda no petróleo, e uma maneira de ver isso e de comprovar é o grande montante de subsídios fiscais que a gente tem direcionado a essas fontes de energia. E, por outro lado, a gente vai, né, perdendo o bonde, né? A carruagem, os vagões estão passando e a gente tem perdido esse momento, essa janela de oportunidades. O Brasil tem um grande potencial renovável e é preciso que a gente discuta e saiba como explorá-lo, né? Não dá também para que a gente, por exemplo, no caso do hidrogênio verde, pense que servirá apenas para ser mais uma commodity. É preciso que a gente pense em como reindustrializar o país e utilizar desse vetor energético para que a gente não precisa ter essa dependência, né, tecnológica e de exportação de commodities. Então, assim como você... Oi, vai lá, Silvio. Não, eu sou ignorante nessa área. O que é hidrogênio verde? Faz com que hidrogênio verde? Hidrogênio verde, a gente fala que ele não é uma fonte de energia, ele é um vetor energético. Então, esse grande potencial, por exemplo, que tenho falado, né, que é as eólicas em alto mar, que o PL tem, que eu disse que está sendo debatido no Senado, tem procurado regulamentar, servirá para a gente produzir esse hidrogênio, ou seja, num processo de eletrólise, através da energia elétrica, separando as moléculas de hidrogênio e de oxigênio, a gente consegue separar esse vetor energético, que é o hidrogênio, e que poderá servir para,
né, alimentar a demanda da indústria, por exemplo, que hoje é altamente dependente de derivados de petróleo. A gente poderá utilizá-lo no setor de transportes, por exemplo, no transporte de carga pesada, né, por conta que a gente sabe a dificuldade que é eletrificar essa parte da frota. Então, é um vetor energético que o mundo tem, né, feito uma corrida para que possa desenvolver uma forma que dê escala e seja interessante quando a gente pensa no valor de investimento. E o Brasil tem esse potencial. Então, é preciso que a gente entenda que a janela está aí. Também não estou dizendo que o hidrogênio vai substituir todas as outras fontes, mas não, será possível a gente diversificar e com ele também a gente poderia fazer, né, repensar essa reindustrialização que a gente tem colocado e também ir fugindo gradualmente dessa dependência fóssil, né, que a gente tem vivido e que a gente tem falado aqui no INESC, né, esse patrocínio aos combustíveis fósseis que o governo brasileiro tem dado às grandes petroleiras e aos grandes investidores dessas empresas que são transnacionais. Por que o INESC defende o fim dos subsídios para essa atividade? Por conta que nós entendemos que esses subsídios direcionados ao setor de óleo e gás no país fomenta as desigualdades, né? Por conta que seria um recurso, seria dinheiro que poderia alimentar os caixas do governo para que a gente pudesse investir em políticas públicas grandes, né? Quando a gente fala em saúde e educação, é preciso que o Estado dê a condução e, para isso, a gente precisa de recursos. E esses recursos são extraídos através das contribuições e que, muitas vezes, grandes empresas se valem dessa renúncia, para não pagarem o que é devido, né, por meio de impostos, né, e com isso esses subsídios promovem essas desigualdades. Não tem como a gente pensar num país sem política pública forte, sem política pública enrijecida, mas para isso a gente precisa de recursos, e esses recursos estão ficando no caminho quando a gente renuncia isenções fiscais, né, isenções ou renúncias fiscais a essas grandes petroleiras, que têm grande escala, que têm tecnologia, que têm lucro atrás de lucro, pagam grandes dividendos aos seus acionistas. E também tem lobby no Congresso, né, para fazer defesa dos seus interesses. Nós vamos ao último intervalo e depois eu quero que você fale sobre o etanol, viu? Vamos lá. Olha, eu entendo que o governo anuncia uma redução de poluição quando ele propõe um aumento da participação do etanol na mistura da gasolina, né? É assim mesmo? É isso mesmo, Silvio. A mistura, como a gente fala, né, ela tem crescido, né, em relação ao que a gente abastece nos postos, seja com biodiesel, seja com etanol na gasolina. E isso contribui, sim, de alguma maneira, para o consumo de combustíveis fósseis aqui no país, mais especificamente no setor de transportes. O que nós vimos e trouxemos nesse estudo que o INESC publicou agora em novembro, a 7ª edição da análise de subsídios direcionados às fontes energéticas, é um quebra-cabeça que foi colocado ao governo do presidente Lula, ainda lá em 2022, por conta que, nas vésperas da eleição presidencial, Bolsonaro pega e isenta integralmente
os subsídios direcionados à distribuição dos combustíveis ao setor de transportes e também ao GLP, ao gás de cozinha. Ou seja, ele deu essa isenção até 31 de dezembro de 2022. Tivemos a eleição, o presidente Lula saiu vitorioso. Em 1º de dezembro de 2023, essa batata quente caiu no colo do Lula e do Haddad, falando, e agora? Nós precisamos, primeiramente, de recursos que são pagos nessa comercialização desses combustíveis, e nós entendemos esses subsídios como subsídios eficientes, por conta que a população precisa abastecer nos postos, sem também fugir do debate das cidades, que os transportes coletivos não estão dando conta de fazer toda o serviço que a população necessita, por conta do valor, por conta de estarem sucateados, por diversas questões que a gente já sabe. E, por essas razões, a população ainda necessita de abastecer nos postos, seja etanol ou gasolina, ou o diesel, muito dos trabalhadores caminhoneiros. E, ao longo de 2023, o governo Lula ele foi gradativamente voltando a cobrar estes subsídios, seja no PIS/COFINS ou também na CID, que são ali as rúbricas que são cobradas na comercialização destes combustíveis. O que está em debate é, como eu disse no bloco anterior, como que a gente vai enxergar e avançar na transição energética no setor de transportes. Nós, repito, estamos perdendo mercado para as empresas chinesas que têm cada vez mais comercializado carros eletrificados aqui no país. E, por outro lado, a gente perde mercado, e perdendo mercado a gente vê postos de trabalho sendo colocados e finalizados. Então, é uma questão, a transição no setor de transportes, muito importante a gente debater. Primeiro, a gente entender como que as montadoras que estão aqui no Brasil e que representam uma grande quantidade de empregos para os trabalhadores e trabalhadoras do setor, estão se movimentando para que possam trazer novas tecnologias, por exemplo, carros híbridos, como a gente vem vendo essas montadoras investirem em São Paulo, na região do ABC, e mostrar que a eletrificação talvez não seja a grande solução, A eletrificação, eu digo, carros elétricos 100% não seja a solução para o setor de transporte no país. E o que a gente tem ouvido falar também, e o pessoal lá dos sindicatos metalúrgicos tem falado, olha, Cássio, a transição no setor de transportes a gente já fez, que é o etanol. O etanol é uma tecnologia brasileira e que pode ser um instrumento para um combustível para os carros híbridos. E os carros híbridos que serão construídos e desenvolvidos aqui no país poderão ser uma referência mundial, por conta que somente nós e o México, por exemplo, que estão iniciando essa produção. Então, é uma questão, temos muito que debater, sabemos que estamos até um pouco atrasados, mas que é necessário que a gente, então, reveja, concluindo que essa política de subsídios, que tem, sim, colocado o pé no freio da transição, já que, à medida que a gente investe, subsidia, patrocina os combustíveis fósseis, a transição energética vai ficando para trás. Muito bom. Cássio, olha, o papo está muito bom, mas o tempo acabou. Nós vamos ter que voltar a conversar um pouco mais próximo da COP30,
para entender quais são as posições no Brasil, se o Brasil vai mudar alguma estratégia na matriz de energia para poder atender as demandas que estão sendo colocadas globalmente, enfim. Mas até agora eu só quero agradecer a você esse papo, né? Muito esclarecedor, muito obrigado, e agradecer a você também que nos assiste. Obrigado, semana que vem tem mais.